Opa, tudo bom? Boa noite. Boa noite Beleza? para Boa todos noite. aí que estão nos acompanhando. Tá dando para ouvir legal, Daniel? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Show de bola. Galera, quem estiver escutando o Engenheiro Lucas aí, manda um ok aí, só para eu saber se vocês estão escutando ou não. Engenheiro Lucas, primeiramente gostaria de agradecer aí sua presença mais uma vez. Acho que já é a terceira vez, mais ou menos, que a gente faz uma live, né? Ou é mais já? Acredito que é a terceira, Acho que é Daniel. a Eu terceira. que agradeço aí, é sempre uma honra, né? O convite para participar. Eu sempre venho com o maior prazer e alegria, né? Poder compartilhar aí todo esse conhecimento, esse andamento e todo o processo, né? Um pouco da experiência que eu já pude vivenciar na área, né? De engenharia na parte autônoma e sempre meu agradecimento também a você. Legal, show de bola. Acho que é a terceira mesmo. Então, Gianluca, seja muito bem-vindo, tá? Boa noite. Muito obrigado por participar, muito obrigado por compartilhar aí um pouco do que você tem aí também para mostrar aí para todo mundo, para passar aí para todo mundo. É isso aí, seja muito bem-vindo. Para começar, cara, gostaria de te pedir para que você contasse um pouco da sua história, né? Então, qual ano que você se formou, o que você fez assim de formato, se já trabalhou registrado, se não, se fez estágio, se não, como é que foi o início ali e como é que foi o start para o trabalho autônomo. Tá certo. Contando um pouco, me apresentando, né, para quem ainda não me conhece, meu nome como já diz aí, é Lucas Occone, né? Me formei em 2019, Qual é a cidade mesmo, Lucas? agora em Londrina. Na época, a nossa primeira Londrina. live foi em Cambé, né? Eu estava morando em Cambé, aí agora já estou em Londrina já. Inclusive, eu acho que a segunda live que ocorreu ano passado foi quando eu comprei essa casa onde eu estou morando agora, né? Ah, sim, show. Mas agora eu moro em Londrina e estudei também, meu curso foi aqui na cidade de Londrina, me formei em 2019, no começo do ano, e fiz estágio também na área da engenharia mecânica. Não sei se todos que estão nos acompanhando conhecem, eu já ouvi falar da Anchor, né? Mas foi onde eu fiz estágio, é uma empresa multinacional na área de embalagem, e pude ali fazer 2 anos de estágio nessa empresa, na área de manutenção preventiva, e logo após eu consegui ser uma vaga de emprego também na área. Tinha alguns cursos técnicos e eu atuava na área de mecânica industrial, né? Na parte de máquina, manutenção preventiva, corretiva. Então eu era CLT até então na época, né? Antes de eu me tornar engenheiro autônomo. Mas foi isso. Eu cursei normal aqui a faculdade, consegui fazer o estágio, né? Que é bem difícil. Aqui na minha região, eu descobri que a engenharia mecânica é um curso muito novo aqui. A primeira turma a se formar foi em 2016, se não me engano. Então, até então, eram poucas as oportunidades de estágio para a área da engenharia mecânica. Mas, graças a Deus, eu consegui entrar, fazer um estágio. Não foi assim um estágio que me proporcionou uma boa base como engenheiro, mas eu consegui o estágio e depois eu fui tentar a sorte aí, como posso dizer, buscar uma oportunidade de construir uma carreira, porque até então, o meu curso da engenharia mecânica, ela não tinha abrido a minha mente, né, para como eu poderia estar atuando após formado. Então, eu tinha uma única visão de como poderia atuar e eu tentava buscar dessa forma, sabe? Da forma CLT, uma oportunidade de atuar na minha área. Mas, a princípio, seria isso, né? Sou daqui de Londrina, me formei em 2019, consegui fazer estágio na Anchor, e até então eu não trabalhava na minha área, né? Logo após a formação eu trabalhava como mecânico industrial. Show, entendi. E quando que você teve essa questão, esse estalo, essa mudança de chave para ela falar assim, poxa, eu posso trabalhar como autônomo? Sim, perto da pandemia eu estava trabalhando
nessa empresa, estava registrado como mecânico industrial, fora da minha área de formação, e foi bem no começo da pandemia, onde as empresas elas pararam, né, e afastaram alguns funcionários. Não foi diferente comigo, e se não me engano, eu acho que foi em março, mês de março, por aí, que teve aquele afastamento, né, em 2020. E aí foi nessa época que eu pude ter um tempo em casa de procurar conhecer mais sobre o assunto de engenharia, o que eu poderia fazer, até estudar para prestar um concurso público, né? E eu não queria ficar parado, eu queria, aproveitando que eu estava mais tempo em casa, buscar alternativas aí de eu conseguir ter maiores oportunidades no mercado. Até então, como eu disse, a faculdade ela não abriu a minha mente para o mercado de trabalho, simplesmente era só física, essas matérias que a gente já conhece da disciplina de mecânica, mas para atuar eu não tinha essa mente aberta. E eu queria uma oportunidade, buscar um inglês também, sabe? Ter um diferencial para concorrer dentro de uma empresa, ali dentro, registrado. Essa era a minha mentalidade. Aí, nessa de estar na internet buscando alternativas, foi quando eu vi um anúncio seu, se não me engano, foi no YouTube. Aqueles anúncios do YouTube, sabe? Que você está vendo algum vídeo e aparece um anúncio ali. E aí eu vi que você falou, se apresentando ali de uma forma bem breve, objetiva, falando do seu curso, apresentando as disciplinas. Na época, eu lembro que seriam ofertadas 4 disciplinas, você ia fazer uma maratona, uma semana do curso da engenharia, e eu acompanhando toda manhã, estava em casa mesmo, era aquela época de pandemia, então eu tinha esse tempo, então eu acompanhando ali aquela maratona, os horários, se não me engano, eram às 9 da manhã, por aí. O bom é que ficava gravado também, mas eu sempre arrisco ali, seguir nos horários, ao vivo, na hora que seria lançada as aulas, e aí depois você ofertou o curso, né? Você proporcionou isso com as disciplinas que era de NR12, ar-condicionado, também coifas, né? E também brinquedos, playgrounds, e foi o que você proporcionou ali na época. Hoje eu vi que já está abrangendo muito mais coisa, está muito interessante, mas enfim, foi quando eu vi ali e veio aquilo na minha mente, falei, poxa, eu posso atuar dessa forma, bacana, é uma coisa que eu não conhecia, não esperava que eu poderia atuar dessa forma, né, como autônomo. E eu pensei assim, poxa, eu quero me empenhar nisso, né? Eu quero conhecer melhor como que eu posso fazer, atuar, e foi ali que despertou meu interesse, naquela época da pandemia. Então foi quando eu busquei ir mais a fundo no curso. Certo. E como que você se sentia nessa época, Lucas, antes de trabalhar como autônomo, né? Trabalhando como técnico? Então, vou ser bem sincero, como eu disse, na verdade eu estou sendo sincero o tempo todo, mas eu fiz engenharia, só que dentro de mim eu estava um pouco triste, porque acompanhando o mercado, era um curso muito novo, muito recente aqui na minha região, né? E as poucas empresas de grande porte que existiam, né? Dentro de mim eu tinha uma tristeza, porque na minha cabeça, na minha mente, eu imaginava que eu dificilmente conseguiria atuar na minha área de formação. E todos nós aqui sabemos que não é um curso fácil, requer muita dedicação, muitas noites mal dormidas, né? Para poder se esforçar, para conseguir concluir o curso, aprender de fato as matérias, as disciplinas, né? E o nosso sonho, se a gente entrou ali, com certeza é um sonho de cada um atuar na área. E o meu sonho era atuar, porém, dentro de mim eu sempre tentava ter calma, paciência, sabia que não era fácil, né? Competir com quem já estava anos dentro de uma multinacional, onde mesmo eu fiz estágio, estava trabalhando ali como técnico, né? Como mecânico industrial. Eu sabia das dificuldades e o quanto era difícil conseguir uma oportunidade, o quanto era difícil também ser visto, porque por mais que é uma multinacional, só que assim, existe uma hierarquia ali dentro, sabe? E não é fácil. Muitas vezes eu
procurava ver o tempo que levava para alguém conseguir um cargo de excelência ali dentro, como atuar na área da engenharia, né, de fato, e a média era de 5 anos para mais. Então, assim, era algo que dentro de mim eu ficava muito preocupado e não tinha confiança, sempre me sentia um patinho feio de tudo, assim, porque parecia que você não... Eu, no caso, me sentia uma pessoa sem oportunidades de demonstrar todo o meu potencial, porque, de fato, ali, ainda mais eu estava novo na empresa, existia pessoas muito mais velhas ali dentro, né, de empresa, e o engraçado é que, por ser uma multinacional bem reconhecida no mercado, e eu admiro muito a empresa, uma empresa muito organizada, né, muitos ali eram engenheiros, essa é uma grande verdade. Então, assim, eu olhava para o meu lado, era engenheiro, para o meu outro lado tinha mais engenheiro, entendeu? Então, existia uma grande barreira, uma grande dificuldade, era o que eu presenciava. Então, até então, antes de saber que poderia atuar como autônomo, na minha mentalidade antiga, eu andava um pouco triste por conta disso, das dificuldades que existiam, de conseguir alcançar o objetivo, sempre aquilo achando que levaria muito tempo para eu conseguir aquilo que eu queria. Certo, entendi. Como você falou, né? É complicado você olhar para um lado e falar, pô, tem engenheiros mecânicos e eu não consigo assumir um cargo de engenharia mecânica, né? Você vê que alguns conseguem, você, pô, não consigo. Isso é muito complicado. E aí você lembra, assim, aí você teve acesso você me conheceu, né? Teve acesso a treinamento, tudo. Teve acesso ao treinamento, não, teve acesso aos vídeos lá na época da semana que você falou, da maratona lá. E o que fez você tomar a decisão de falar, não, realmente eu acho que eu preciso desse treinamento? Certo. Como eu tinha falado, assim, que eu queria muito atuar na minha área, eu sabia do meu potencial, e assim, eu sei e entendo que muitos que se formaram, então, dentro de uma empresa, buscando a sua oportunidade, se não conseguiu, não é porque é um péssimo profissional, não. Eu vejo que é por falta de oportunidades mesmo, por ter uma hierarquia e tantos outros na frente, e eu via isso, eu via as dificuldades, porque eles querem sempre um diferencial, um inglês ou algo do tipo, uma pós, mestrado, e mesmo assim parece que não é o suficiente, né? E eu queria uma oportunidade, eu não sabia como, então foi quando eu fui buscar, ver na internet, meios, como eu já tinha bastante tempo por conta do afastamento, da pandemia, né? Ela proporcionou para mim tempo para poder me organizar profissionalmente e buscar esses conhecimentos. Eu não sei como eu ia conseguir, só sei que eu estava determinado a buscar uma solução. Foi quando eu comecei a ver se prestar algum concurso público, algo do tipo, foi quando eu me deparei, para minha felicidade, graças a Deus, de conhecer o curso que você proporcionou, foi onde abriu minha mente, né? E a partir desse momento que eu conheci o seu curso, me interessou, sabe, quando você está procurando algo para atuar, e aí eu vi o seu curso, não tinha ideia que eu poderia atuar como autônomo, confesso que jamais imaginei que eu poderia ser autônomo, né? Então, quando você falou, você foi bem objetivo na apresentação, e isso foi a primeira coisa que me chamou a minha atenção, né? Aí eu fui ver as disciplinas que você iria ali proporcionar, e o interessante, o que eu gostei muito também, é que você não dá teoria, você ensina na prática mesmo. A gente já está formado, a gente já passou por diversas disciplinas da faculdade, você ali estava disposto a nos entregar as ferramentas para atuar no mercado. E é o que todo engenheiro precisa. A gente acaba de sair de uma faculdade, beleza, a gente entendeu as disciplinas, ok, mas o que falta muitas vezes, o que nos deixa inseguro, eu vejo assim, é a gente não saber como atuar como engenheiro, sabe? Na prática ali, ter as ferramentas necessárias para poder atuar, para poder fazer uma vistoria, como vou fazer uma vistoria, baseado no que eu vou fazer essa vistoria, né? Como que eu vou montar uma documentação. Na faculdade, jamais eu ouvi falar do termo RT.
A RT, que é algo simples, que todo serviço que a gente presta ali vai precisar da RT. Antes de entrar ao vivo aqui, eu vi que você respondeu uma pergunta de forma correta, falando como que a gente se resguarda de certos riscos, como no caso da NR12, simplesmente é o laudo e a RT de responsabilidade e o laudo, de fato, você conferindo, conforme pede as normas, né, todo o seu serviço. Então, assim, muito da insegurança que eu tinha e de tantos outros é de começar a atuar sem ter uma ideia, uma base, ou o que fazer. Então, a gente fica inseguro nesse sentido. E o seu curso, ele já nos capacita e prepara para termos essa direção. Poxa, eu vou atuar dessa forma, né? É desse jeito aqui. Então, isso que foi uma base para mim, e eu participando da maratona e tudo mais, me interessou aí a fundo mesmo, e colocar a cabeça assim, pensar grande, falar, poxa, eu vou buscar essa alternativa que isso daqui, eu tenho certeza que vai gerar os resultados. Show de bola. Ficou bem explicado. Legal. Vamos falar um pouco agora da sua atuação aí, Lucas. Tem muita gente perguntando ali sobre, quer ver? Quero criar essa coragem de ser autônomo, vale a pena fazer, enfim. Conta um pouco aí pro pessoal, como que é a sua atuação hoje em dia, quais áreas você atua, como que está a sua atuação aí, basicamente, hoje em dia? Certo. Sim, vou compartilhar com grande alegria, né? Eu compartilho aqui um pouco da experiência que eu tenho, mas eu agradeço até o seu curso que você apresentou, proporcionou, né? E o legal disso, né? Eu falo até pequena experiência, porque de fato eu iniciei seu curso ali, 2020 para 2021, foi mais ou menos isso, eu não lembro exatamente agora, mas se for ver, vai fazer 2 anos que eu estou nessa área de autônomo, né? Então, assim, eu vejo que, primeiramente, como eu sempre falo, agradeço a Deus, que Deus que me proporcionou e me colocou onde eu estou hoje, em primeiro lugar, e depois a família, os que acreditaram em mim, e principalmente a você, né? Ao seu curso, que você ajudou e ainda ajuda, né? Bastante, quando a gente precisa realmente ali bater um papo, tirar alguma dúvida, né? Todo o suporte que tem, mas eu vejo assim, hoje eu conseguindo atuar do jeito que estou no mercado, né? Tendo os rendimentos, os ganhos que eu estou tendo hoje, que hoje eu, de fato, eu me sinto engenheiro, como antes já dito por mim mesmo, hoje eu me sinto engenheiro porque eu atuo nessa área e eu tenho os resultados e os ganhos de um profissional da área, né? E esse que é o interessante. E isso foi muito em pouco tempo. O que eu pensava de ter o que eu tenho hoje levaria mais de 5 anos, bem mais, né? Como CLT registrado. Mas graças ao seu curso que proporcionou isso, hoje eu tenho atuado no começo. Eu lembro que você ofertou essas 4 disciplinas, né? 4 matérias, anteriormente dito aqui, que foi a área de climatização, coifas, NR12, Playgrounds, e também tinha os bônus, que era de desmanche, né, ferro velho, e também a área de perícia, né, que na verdade a gente entra como um auxiliar em perito, algo assim, né, do tipo. E isso, então foram essas disciplinas, e a primeira área que eu atuei, dentre essas, foi a área de climatização. Até hoje, a área de climatização é o meu carro forte, né, de atuação. Hoje, a área de climatização, eu tenho algumas empresas que eu atuo como responsável técnico, né? E também, além de atuar como responsável técnico, eu também atuo por fora, prestando serviço para alguns técnicos dentro de shoppings, né? Porque shoppings existe muito do sistema FANCOI, existe muito projeto. Então, assim, são projetos ali que eu acabo realizando desses equipamentos, desses sistemas de insuflamento, renovação de ar, atendendo às normas, e todos esses projetos são avaliados por empresas de engenharia, e hoje é uma das áreas que eu atuo com maior força. Já cheguei a ter a oportunidade de fazer projetos para condomínios também,
aqui da região de Maringá, Londrina, algumas grandes construtoras também aqui da nossa região. Então, hoje, uma área que eu atuo com bastante força é na área de climatização e exaustão também, parte de exaustão, renovação de ar. Aí depois tem outras áreas que eu atuo também na área de playgrounds, brinquedos, né? Parte de diversão, que eu tenho atuado bastante, e NR12. O brinquedos demorou um pouco mais para eu conseguir engrenar, porque como eu estava focando mais na área de climatização, e brinquedo era um pouco menos aqui na minha região, então eu fui focando mais em algumas áreas, mas passou o tempo hoje, graças a Deus, eu tenho bastante cliente aqui na área de playgrounds também, né? Então, e a depois... questão de você ter mudado para Curitiba, para Londrina, também aumentou também a quantidade de clientes de brinquedos? Sim, eu vejo muito que conforme foi passando o tempo também, é porque Cambé e Londrina, elas são vizinhas, né? São bem próximas. Tá. E conforme foi passando o tempo, eu vi que foi melhorando cada vez mais. Porque o legal é que você, né, não dando spoiler, né? Mas além dos cursos, você ensina também como pescar, entende? Como pescar. Então, existem resultados que a gente acha que existe mais imediatos, mas existe ao longo do tempo também resultados gerados, sabe? E teve clientes que eu achei que não ia dar certo, porque passou o tempo e nada, mas eu me surpreendi depois. Levou mais tempo e deu certo. E eu vejo que tem muitos sementinhas, né? Exatamente. Você vai plantando sementinhas e uma hora brota, né? Exatamente. Então, assim, a gente vai colhendo esses resultados conforme o tempo passa. E você uma vez disse, plena verdade, um efeito bola de neve, que você faz alguns ali no começo, e aí você vai renovando com esse pessoal e vai agregando mais outros novos clientes. O interessante é que, além da gente prospectar, o que eu vejo que é mais gratificante é você ter uma carteira de clientes e chegar a um ponto que você não precisa tanto, igual no início, ir prospectando, porque é automático, um indica para o outro. Então, assim, você não prospectou, eles entram em contato com você e falam que foi indicação de fulano, ciclano. Então, isso daí é bem gratificante também. Você acaba sendo mais reconhecido, né? E isso como engenheiro mecânico, né? Como engenheiro mecânico. Então, é o título, né? Exatamente. Então, isso é muito gratificante. E a casa que eu comprei aqui foi por conta assim, primeiro, como eu digo, sempre agradeço a Deus, né? Deus que nos proporciona tudo, mas foi também, eu vejo assim, o curso, porque o que eu ganhava antes, como mecânico industrial registrado, porque quando a gente é registrado, a gente sabe que é só aquilo. Se fizer hora extra, beleza, mas a empresa que eu trabalhava era tão organizada que nem hora extra fazia. Então era aquilo e pronto, né? Como autônomo, não. Como autônomo, opa, todo dia você pode estar ali gerando dinheiro, ganhando, porque quanto mais você trabalha, mais você ganha, né? Cliente ligou aqui, a gente já fica com muita alegria, né, de poder atender, a gente sabe que vai ser bom, e assim, é um grande estimulante para a gente também querer cada vez mais, prospectar mais, prestar mais serviços, conhecer mais áreas da engenharia, e já cheguei a atuar nas outras áreas, todas aquelas que eu comentei que você apresenta no curso, atuei, ferro velho, coifas para restaurantes de cozinhas profissionais, todas aquelas, e já cheguei a atuar em outras também, porque uma coisa interessante foi que quando você nos ensina e nos proporciona aquelas ferramentas, a gente pode usar elas para outras atividades, né? A gente pode usar para outras, desde que eu consulte a norma e veja quais são os requisitos exigidos numa vistoria para uma outra atividade, entende? Então, esse é o interessante. Show, legal. Bastante coisa, bastante serviço. Cara, falando em Sim. serviço, você lembra aí hoje qual foi o maior serviço que você já fez em valor? Nossa. Em serviço, né, também, e sei lá, em valor agregado, enfim, né? Cada um tem ali, pô, eu consegui fechar um serviço de, sei lá, X reais,
sabe? Para a gente ter uma ideia de qual é o máximo que... Por exemplo, meu maior serviço hoje que eu já realizei foi um serviço de PMOC, isso é o ponto já... Na verdade, tem um tempo isso daí já, tem mais de 2 anos que aconteceu isso. Eu fechei um serviço de PMOC para uma empresa terceirizada da TIM, onde eram 12 prédios que eu teria que fazer essa análise, e era o ar-condicionado só de rede, né? Não era o ar-condicionado de conforto, que a gente chama, né? O ar-condicionado só de infraestrutura, e eram 12 prédios, e na época foi R$21 mil. Esse foi o maior serviço que eu já fiz na vida. Então, é bem variado. Eu cheguei a fazer praticamente 10 mil já em PMOC, né? Para um hospital. Oi? Um serviço só? Em um serviço. Foi para um hospital. É porque nesse daí era hospital, tinha bastante equipamento, né? E ali o PMOC era de extrema necessidade e tinha centro cirúrgico. Então, assim, além de ser aqueles splits, tinha ar central dotado, né? Então, aí é um pouco mais exigido ali. Existem algumas normas bem mais específicas também. Mas nesse serviço foi, digamos assim, uns 10 mil, entende? Para esse serviço. Entendi. Aí teve outros já. Oi? Não, legal. Só para a gente ter uma ideia, que eu estou perguntando isso para todos os engenheiros. Qual é o serviço que você já fez aí de maior valor agregado? Só para a gente ter uma noção aí. Até onde pode chegar um único serviço, né? Certo. Legal, cara. Bom, você já falou aí muita coisa sobre o que isso te proporcionou, né? Enfim, sobre as suas áreas, resultados, enfim. E para a gente finalizar, cara, o que eu queria te pedir? Se você pudesse dar uma dica hoje para quem está começando, para quem está pensando em trabalhar autônomo, qual é a dica que você, engenheiro Lucas, de repente queria ter ouvido lá quando você se formou, lá em 2019? Então, qual que é essa dica que você dá hoje para os engenheiros? Sim. A dica que eu dou para os engenheiros hoje recém-formados, né? Ou que estão para se formar, ou até se eu pudesse voltar lá e falar para mim, né? Dar essa orientação, seria igual de quando a gente está para se formar, a gente está estudando, se preparando para uma prova ou um TCC, eu iria dizer assim, tenha calma, que vai dar tudo certo, porque, como eu disse antes, na época eu não fazia ideia que eu poderia atuar como autônomo, e em tão pouco tempo já ter os rendimentos, os ganhos e atuar de fato na minha área de formação. Então, assim, era isso que eu iria dizer, eu ia me acalmar, porque na época eu estava assustado, pensando assim, nossa, vou nadar com um monte de tubarão já formado, né, aí na área, como é que eu vou conseguir minha oportunidade, meu espaço no mercado de trabalho? Então era isso que eu iria dizer, falar calma, que tá mais simples do que você imagina, né, tá mais simples do que você pensa, porque ainda mais por ser uma área nova aqui, muitos engenheiros aí são de São Paulo ou de outras regiões, porque aqui é um curso muito novo na minha região. Então era isso, era falar para ter calma, e eu mal esperava que era simples, não era um bicho de 7 cabeças. Então era isso que eu iria falar para mim, e falo para qualquer outro, indico, recomendo o seu curso, né, para as pessoas, porque o seu curso já tem uma estrutura bem interessante de aulas aí, para entregar de forma bem organizada, sabe? Com um cronograma certinho, respeitando todo o tempo, né? Porque a gente não pode ir atropelando as coisas, a gente tem que ter uma organização e uma meta, e as primeiras coisas que a gente tem que correr atrás para depois sim prospectar e, enfim, tá atuando na área. A gente tem que ter um preparo. Não é um preparo que leva tanto tempo igual eu imaginava, assim, porque a gente acha que, como eu disse antes, não é um bicho de 7 cabeças, é muito do nosso esforço, do nosso desempenho, determinação de querer atuar, e é isso, é falar que todos que estão aí acabando de se formar, que estão inseguros, que estão, de certa forma, preocupados como que vão fazer, calma, é simples, pode... Ter calma para poder tomar as melhores ações, né? As melhores ações, isso.
A melhor forma. E a melhor forma é uma forma que você apresenta, que dificilmente na faculdade se fala, mas é perfeito. A forma que você entrega para a gente para saber, e tanto que hoje eu atuo com total alegria, é o melhor emprego que eu já tive na minha vida, porque é a verdade. É simples, é fácil, fácil assim. Não é um bicho de sete cabeças. A gente tem que se esforçar, mas depois que a gente pega as mães dos negócios, já começa a entender como funciona o sistema, fica mais simples. Porque eu lembro aqui, ó, que no começo, quando eu fui pegar alguns serviços lá no começo, a gente fica nervoso e ansioso porque vai ser o primeiro. Mas a gente vê que não é difícil, é simples, né? É simples e, tipo, hoje, se eu vou atuar numa área que eu nunca atuei antes, eu não fico mais nervoso. Se aparece comigo, ó, apareceu, não sei se eu comentei na última live, eu fiz projeto para a área de andaimes, né? Eu estava vendo aqui uma empresa que faz locação de andaimes e sempre vi os grupos, né? As normas NR18, fui ler essa norma, entender melhor. Eu já tinha as ferramentas de laudo que você proporciona e tudo mais, e eu fui ver o checklist, eu fui montando o material, e a gente vai aprendendo como fazer, né, ao longo do tempo, e eu não fiquei nervoso, eu fiquei calmo, porque depois que a gente passa por esse primeiro processo, as coisas ficam mais tranquilas. Então é isso que eu iria dizer lá no começo, para ficar calmo, né, e ver o seu curso, com certeza, na época, né, para conhecer, saber, ter essa base, e dizer que é simples, que existe uma forma de atuar sem nenhuma preocupação, nem nada assim que seja tão complicado. Então, beleza, cara. Bom, para finalizar, o pessoal te conhecer melhor, né, ver aí, conhecer um pouco do que você faz também, passa o seu Instagram aí também. De repente o pessoal quiser trocar uma ideia com você aí futuramente, fazer um network também, já manda seu Instagram aí já pro pessoal. Certo. O meu Instagram, ele é engenheiro mecânico Lucas Vopone Silva. Se digitar, vai aparecer. Engenheiro mecânico do mesmo jeito que tá aí que você escreveu, né? Engmec Lucas Vopone Silva, né? Isso. Se quiser que eu passe o WhatsApp também, sem problema. Se o povo preferir, achar melhor no WhatsApp. Deixa eu ver se tem aqui. Engenheiro, mecânico, Lucas Vopone, que aí eu já passo o arroba pro pessoal. Certo. Lucas Vopone. Aqui, achei. É o Lucas Volpone 5, não é? Tem esse daí e tem um outro também. São dois Instagrams meus. Tem esse e tem um outro. Vou mandar aqui, ó. Vou mandar no YouTube esse daí. Quer que passe esse mesmo? Pode ser. Se quiser também, não tem problema. Se quiser passar o WhatsApp. Geralmente o pessoal prefere o Instagram, né? Para ele dar uma olhada ali no seu trabalho, tá. De repente, alguma coisa. Esse tem menos. Apareceu um outro, a foto é a mesma. É a mesma foto de perfil, mas apareceu um outro. Não, apareceu só esse. Eu coloquei Lucas Volpone, só apareceu esse. Certo. Bom, enfim, depois o pessoal procura aí. Coloca Lucas Volpone lá no Instagram, lá e aparece. Eu vou colocar aqui, ó, o arroba aqui. Lucas Volpone 5. E aí, quem quiser depois entre em contato contigo, dá uma olhada lá. Beleza? Galera, eu vou lá também. Ô, Engenheiro Lucas, obrigado aí pela participação, cara. Eu vou encerrar, porque hoje eu tenho um compromisso também. Tá? Então, para não ocupar muito o seu espaço aí também, o seu tempo, do pessoal que está assistindo, e o meu compromisso aí também. Beleza? Mas, cara, obrigadão mais uma vez. Fica com Deus aí. Se precisar, pode contar comigo. Eu que agradeço, Daniel. Muito obrigado. É um prazer, uma honra, né? Ser convidado, participar. E sempre estou aí à disposição, precisando, qualquer coisa, outra live, com certeza aceito aí com o maior carinho, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Beleza. Falou, Engenheiro Lucas. Abraço. Abraço. Falou. Um abraço. Tchau. Falou.